Fala pessoal, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui do canal Dica Simples. Vocês devem estar se perguntando o que é isso, né? Eu vou deixar para que vocês descubram assistindo o vídeo aí. Esse vídeo vou trazer muita informação fora do planeta. Informação de astronomia, de astrofotografia. Você gosta? Então assiste o vídeo para você saber mais. O meu amigo Rafael, aqui da cidade de Santa Branca, São Paulo, vai explicar para você o que é isto e muito mais. Beleza? Então acompanha o vídeo aí. Então pessoal, como vocês viram aí na introdução, estou aqui com o meu amigo Rafael, em Santa Branca, né, estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho dessa coisinha aqui, ó. O brinquedo de gente grande aqui do meu amigo Rafael. Não é isso, Rafael? Prazer. Obrigado aí, cara, por ter recebido na sua casa. Falar um pouquinho de astronomia, astrofotografia, para quem gosta, né? Isso mesmo. Mas, cara, a princípio, quero aí que você se apresente para quem ainda não te conhece, Rafael. Quem que é o Rafael aí de Santa Branca, Astrofoto? É isso, eu sou o Rafael, eu sou responsável pela página @astrofotógrafo, astro.fotógrafo no Instagram. Vai estar aparecendo aí para você no vídeo. Isso, lá eu publico as minhas fotos que eu faço com esse brinquedo aqui. Esse já é meu segundo telescópio, eu comecei com um pouquinho menor, que foi meu primeiro telescópio, né? Aí é aquela coisa, você começa olhando, você não se contenta só em olhar, você quer tirar uma foto. Aí você começa a lotar a sua galeria de fotos, você começa a querer publicar. Então é isso aí. Então a minha paixão, meu hobby é astrofotografia e astronomia. Legal. É igual assim, eu também tenho isso que você está vendo, esse vídeo, né, que a gente está gravando, é um hobby também que eu tenho, né? Na verdade, quem me acompanha nas redes sociais, né, trabalho na parte de projetos, trabalho junto com o Rafael aqui. Isso. A gente fez essa grande amizade. E assim como o meu hobby é de gravar, o hobby dele é astronomia, né, astrofotografia, né? É isso aí. Depois vocês dão uma olhadinha, explora as redes sociais dele, tá aparecendo para você no vídeo, também na descrição aqui do vídeo lá no YouTube. Bem bacana, hein? Bom, agora que você já conhece um pouquinho do Rafael, né? Rafael, cara, a curiosidade que bate assim é que como que surgiu, cara, essa vontade? Então, eu sou administrador de empresas, tem nada a ver com essa parte de astronomia, foto, nunca foi a minha área. Geralmente o hobby assim não bate muito com a profissão, Nada, né? não tem nada a ver, exatamente. E também foi depois de mais velho, né? Que geralmente a pessoa ela herda isso de um amigo mais novo, do pai, do irmão, enfim. Eu não, eu fui depois de mais velho, eu já tinha meus 20 e poucos anos já quando eu tomei gosto, né, pela coisa. E começou basicamente por curiosidade. Eu sempre gostei muito de ler, sempre quis vir algum assunto diferente, assim, eu queria tentar me aprofundar. Aí a gente assistindo televisão sempre vê, olha, amanhã vai ter uma aproximação de Júpiter, tal dia vai ser a lua de sangue, aquelas coisas todas que a gente vê na televisão, né? Sim. E eu sempre que via essas notícias eu ficava, pô, mas como é que é isso, né? Será que dá pra ver mesmo, né? Outro dia teve isso alguns anos atrás, falaram que detectaram ondas gravitacionais. Eu falei, pô, mas que é isso, cara, ondas gravitacionais? E aí, assim, isso foi me despertando curiosidade e eu comecei a me aprofundar. E aí nessa de começar a querer estudar, ver um videozinho aqui, outro ali, você começa a perceber que realmente é possível você participar daquilo, você vê, né, você conseguir ver um planeta com seus próprios olhos. E aí foi onde começou a despertar a vontade de comprar meu primeiro telescópio e aí quando eu comprei o primeiro, bicho... Quando comprou o primeiro, já tomou gosto pela coisa, né? Falou, bom... Exatamente. Legal, legal. Ô, Rafael, e assim, cara, você comentou aí, né, sobre ondas gravitacionais, né? Às vezes, o que é mais comum, pessoal, é eclipse lunar, né? O eclipse da lua, não sei o que, eu não entendo nada, né? Eu só sei o que passam ali na mídia, né? Uhum. Mas conversando também com o Rafael aqui nos bastidores, aqui, né? Vou fazer uma colinha aqui, ó. Você comentou comigo sobre planetas, luas e asteroides, né? Isso. Eu queria que você fizesse um breve resumo do que se trata isso aí. Isso faz parte do sistema solar, não é isso? Exatamente. Porque quando você... diferença de um pro outro. Sim, quando você compra um telescópio, você consegue ver coisas dentro do sistema solar e coisas fora do sistema solar, né? Quando a gente está falando de coisas do sistema solar, é onde a gente está dizendo o Sol, os asteroides, a Lua, a nossa Lua, né? Os planetas, as luas dos planetas, cometas,
esses objetos são coisas que fazem parte do nosso sistema solar, são coisas que estão relativamente próximas aqui da Terra. Consigo ver a olho nu? Algumas dessas coisas sim, né? Certo. Asteroides mais brilhantes até é possível ver a olho nu, apesar de ser bem difícil. Mas com um binóculo, com um telescópio, você consegue facilmente detectar alguns asteroides, né? Aqueles que já estão catalogados, você consegue, com cartas estelares, aí, alguns aplicativos, você consegue procurar e achar esses asteroides. Amadores conseguem, inclusive, descobrir asteroides, né? Que legal. E isso é tranquilo, de você ver com um binóculo, com um telescópio. Aí você pode ver também a Lua, observar as crateras da Lua, você consegue ver os planetas. Planetas que são visíveis a olho nu é Mercúrio, Vênus é visível a olho nu, Marte, de 2 em 2 anos você consegue ver Marte, inclusive agora, quando a gente está gravando esse vídeo, a gente já está começando a ter uma época favorável para conseguir observar Marte a olho nu. Que né? legal, olho nu. A olho nu. Fica a dica pra você então. Isso. Caramba, que legal. A partir das 9 da noite, e aí conforme os dias forem passando de novembro, dezembro, cada vez mais cedo Marte já vai começar a ficar mais visível mais cedo, né? Legal. Até chegar numa fase que a gente chama de oposição, que é quando Marte está mais próximo da Terra, e aí vai ficar bastante visível aqui da Terra o planeta Marte. Convidado especial. Júpiter, Saturno também é visível a olho nu, né, Apolo? É o Apolo, gente, é o Apolo. Esse é o Apolo. Esse não é o Apolo. Depois a gente faz um vídeo com o Apolo, tá, Apolo? Obrigado. Então, Marte, Júpiter, Saturno, são todos planetas visíveis a olho nu, né? Você não consegue ver a olho nu Urano, Netuno, aí você já precisa de um telescópio para observar. Então, a diferença basicamente entre uma coisa e outra é que as pessoas confundem, às vezes vê uma estrela, não sabe do que se trata. Estrelas já estão fora do sistema solar, são objetos que estão muito longe. A gente só consegue enxergar porque eles são extremamente brilhantes, entendeu? O nosso Sol é uma estrela. E tudo que a gente observa dentro do sistema solar é reflexo da luz do Sol. Então você enxerga a Lua, você enxerga os outros planetas, asteroides, graças ao reflexo da luz da estrela que está refletindo nesses planetas. Eu lembrei da aula de geografia, se posso dizer assim, geografia mesmo, né? Porque chega uma certa fase que a geografia vira um pouco política, vira geopolítica, né? Mas quando a geografia ainda é geografia na escola, os planetas que têm luz, não sei se eu estou dizendo certo ou errado, mas tem luz própria, é só o Sol, no caso. No sistema solar, só o Sol. Só o Sol. Então, a luz que a gente enxerga das estrelas é o reflexo da luz do Sol nela. É isso que eu estava introduzindo aqui. Dentro do sistema solar, todos esses objetos que a gente descreveu, Lua, planeta, asteroide, aquela coisa toda, são reflexos da luz solar. Saiu do sistema solar, a gente já está começando a falar de planetas, de objetos fora do sistema solar, que é o céu profundo. Céu profundo. Você comentou aqui, são estrelas, fazendo uma colinha aqui, gente, ó, estrelas, nebulosas e galáxias. Exatamente. As outras estrelas visíveis e nebulosas, que algumas inclusive são visíveis a olho nu também, são objetos que estão fora do sistema solar. Esses objetos, eles emitem luz própria, em sua maioria. Então, por exemplo, as estrelas que a gente consegue observar de noite são objetos como o Sol, que estão ali emitindo luz, e é tão intensa a luz emitida por esses objetos que daqui da Terra você consegue enxergar eles. Mas eles estão emitindo luz própria. Nebulosas são nuvens de poeira e gás que permeiam ali a nossa galáxia e estão ou emitindo luz porque elas estão quentes, ou elas estão refletindo luz de uma estrela próxima delas. Então, essas nebulosas são aquelas fotos que a gente vê de uns desenhos, com uns formatos de olho, umas coisas diferentes assim, isso a gente chama de nebulosa. Legal. São literalmente nuvens iluminadas ou emitindo luz por conta do calor que elas têm ali, é intrínseco. Você tem algumas fotos dessa? Tenho sim, eu vou mostrar para vocês aqui Vocês vão, é que a gente tá na gravação, mas você tá vendo, já tá tudo editado, vai aparecer para você umas fotos aí do que ele falou, você ter mais uma ideia melhor do que é esse, para não ficar muito nebuloso para vocês aí. Inclusive lá na minha página do Instagram, todas as fotos que eu publico tem uma breve explicação do que se trata aquele objeto ali que eu tô fotografando. Então, você vê uma foto de uma nebulosa, tá ali escrito explicando do que se trata aquilo.
Nebulosas e estrelas geralmente são objetos que estão, a gente observa, dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. A Via Láctea, inclusive, é visível a olho nu. Em lugares mais escuros, aqui em Santa Branca, por exemplo, você consegue ver aquela nuvenzinha esbranquiçada no meio do céu, ali próximo da constelação de Escorpião. Aquilo é a Via Láctea, é a nossa galáxia. A Via Láctea está dentro da nossa galáxia, é isso? A Via Láctea é a própria galáxia, a nossa galáxia. Ah, então a nossa galáxia é a Via Láctea. Exatamente. Caramba! Exatamente. Ah, aprendeu mais essa? É isso aí. E todas as estrelas que você enxerga aqui no céu, a olho nu, e todas essas nebulosas que eu estou falando, fazem parte da nossa galáxia, e somente da nossa galáxia. Que legal. É possível, através de um telescópio, e você observar com os seus próprios olhos, através do telescópio, ou fazer fotografias, que é o que eu costumo fazer, de outras galáxias. Aí você está vendo o objeto como a nossa galáxia, que é imensa, gigantesca, com nuvens, com estrelas, cada estrela com seus planetas, um buraco negro, enfim, toda essa coisa gigantesca que é a nossa galáxia, você consegue enxergar através de um telescópio como esse, outras galáxias. É isso que eu ia perguntar, né? Como que a gente encontra esses alvos, digamos assim, né? Então, os objetos no céu, eles, por conta da distância, apesar deles terem um movimento próprio, né? A distância é tão imensa que é praticamente imperceptível, e na verdade é imperceptível o movimento desses planetas, desses objetos muito distantes, como galáxias, como outras estrelas, é praticamente imperceptível. Você consegue até detectar um movimento de uma estrela, por exemplo, mas você tem que fazer observações de anos. Você tira uma foto aqui, daqui 1, 2, 3 anos, você compara, você observa que ela deu uma ligeira movimentada para uma direção. Mas, de modo geral, elas estão estáticas. Galáxias, então, praticamente você não vai observar nenhuma mudança de posição, principalmente quando a gente está falando de astronomia amadora. Não existe mudança. Certo. Como eles estão fixos naqueles lugares, você consegue catalogar. Então, sempre que um objeto ele está no céu noturno, ele vai estar naquela mesma posição. E essa mesma posição, ela vai estar em relação a referências que nós construirmos arbitrariamente no céu, que são as constelações. Né? Então a gente tem, por exemplo, o horóscopo, né? Ah, certo. Exatamente. Então todas as constelações do horóscopo, elas fazem parte de um conjunto de constelações que fazem o trajeto do Sol ao longo do ano. Caramba, que interessante. Isso porque, ao longo do ano, conforme a Terra vai se movimentando, o que a gente consegue enxergar no céu noturno vai mudando. Só que os objetos eles não mudam de lugar, ele muda todo o fundo muda de lugar, todo o cenário muda de lugar, mas as coisas do cenário continuam iguais. Então todo ano você vai ver as mesmas posições das estrelas, nos mesmos lugares, com as mesmas galáxias, com as mesmas nebulosas, sempre presente ali no mesmo lugar. Então você consegue mapear isso, entendeu? À medida que o ano vai passando, que o céu vai se apresentando para nós, você consegue com esses mapas identificar, localizar nebulosas, galáxias, estrelas, que fazem parte ali daquela região do céu que está se apresentando para você. Então, através desses mapas, você usa referências, as constelações, por exemplo, são boas referências, e aí, através desses mapas, você vai localizando uma galáxia que você já viu, uma nebulosa, e assim por diante. É assim que a gente localiza. Você tocou num assunto aqui, foge um pouquinho do nosso escopo aqui, mas não sei se você não souber responder, não tem problema. No caso, a astronomia com o horóscopo, tem alguma ligação? Não sei. Na verdade, o que a gente chama de astrologia, né? Astrologia, perdão, essa palavra. Ela veio até antes do que a astronomia. A astrologia é uma associação que a humanidade fazia a fenômenos do cotidiano, e eles relacionavam isso aos fenômenos do céu, né? Então, e faz todo sentido, porque como as estações do ano, elas impactam diretamente na colheita, na hora de você plantar, etc. E as estações do ano, elas
estão diretamente relacionadas ao momento, à fase do ano, e a fase do ano implica num céu específico, né? Por exemplo, em janeiro você tem bem visível no céu noturno aqui do Brasil as Três Marias, as famosas Três Marias. Quando você vai lá para junho, julho, você já não vê mais as Três Marias. Então você começa a fazer associações. Poxa, toda vez que é janeiro tá um calor infernal, claro, é verão. E no céu estão as Três Marias. Você começa a fazer associações, né? Então essas associações, que faz parte ali do comportamento humano, eram feitas. E aí você tinha associações, por exemplo, com cometas, eram tidos como um mau presságio. Quando você tinha cometas visíveis no céu noturno para os antigos, significava que alguma coisa terrível estava por acontecer. Então essas associações acabaram gerando a astrologia. À medida que a ciência evoluiu, foi percebendo que essas situações do céu eram situações previsíveis. E através de cálculos matemáticos você conseguia fazer previsões de quando ia ter um eclipse, de quando que ia passar um cometa, né? Legal. E aí começou a entender que não havia nada de sobrenatural nos fenômenos que estavam acontecendo no céu, né? Na verdade eram tudo coisa que era explicável com ciência. Legal, porque até então, acho que há tempos muito antigos, o homem não tinha o conhecimento que ele tem hoje, não tinha, assim, digamos, toda essa tecnologia, que com a tecnologia ele consegue ter um conhecimento mais avançado, né? Aí ficava aquela coisa mística, aquela coisa, meu Deus, uma maldição, uma coisa amaldiçoada, né? Exatamente. Hoje, como você falou, dá para prever um eclipse lunar, né? Todos os fenômenos que acontecem, né, como por exemplo eclipse, a passagem de algum cometa, ela é previsível. Se algum asteroide pode colidir com a Terra, ele é previsível. A única coisa que a gente está limitado é em detectar. A gente pode ser surpreendido com um asteroide que está escondido, por exemplo, no brilho do Sol. Quando você vê, ele já está aqui, porque você não tem como enxergá-lo. Mas a partir do momento que você detectou que a presença de alguma coisa, através de cálculo você consegue prever quase perfeitamente o que vai acontecer com aquele objeto. Legal, legal. Agora uma curiosidade minha aqui que veio na mente agora, é uma coisa bem comum aí, acho que as pessoas geralmente ficam se perguntando, né? Acho que é até mesmo a criançada, né? Saturno e aqueles famosos anéis de Saturno. Aquilo lá é poeira, é isso? Os anéis de Saturno que são visíveis pelo telescópio, né? Segura aí que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, calma, né? A gente está batendo um papo aqui introdutório, né? Daqui a pouco a gente chega aqui nas pecinhas aqui. É isso aí. Os anéis de Saturno, ele é composto basicamente por gelo. Gelo? É. Então são partículas de gelo que estão orbitando ali o planeta, né? Então você tem faixas de anéis, né? Que as divisões, a principal divisão a gente chama de divisão de Cassini. O anel não é uma coisa homogênea, né? Ele tem divisões. Essa divisão entre um anel e outro também é possível de você observar através de um telescópio. Então basicamente, e é uma camada muito fina, né? Ele é bastante, ele se estende por uma área muito grande, né? Mas é uma camada fina. E ele reflete bastante luz ali do planeta, por isso que é tão visível. Ainda mais gelo, né? Gelo reflete bastante luz. Por isso que os anéis de Saturno são tão brilhantes, tão visíveis ali pelo telescópio, principalmente. Que bacana. Então, se você não aprendeu ainda no ensino fundamental e médio, fica aqui a informação para você. Os anéis de Saturno são gelo. Caramba, eu não sabia dessa, cara. Que é o que se destaca, né? É aquele planeta, posso dizer assim, planeta, que se destaca porque tem uns anéisinhos ali, né? Tem uns penduricalhos nele, né? É isso aí. Legal, Rafael. A gente vai entrar num assunto aqui agora sobre astrofotografia. Estou dando uma colinha aqui da gente, astrofotografia. Faço aqui o nosso roteiro, nosso script, né? Mas antes, eu vi que você também deve ter percebido aí, tem uns equipamentos aqui, tem essa coisinha bacana aqui, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito dessa criança aqui, né? Vamos ver aqui primeiro, você tem ali eu tenho um binóculo, alguma coisa, o que você mostrasse pra gente também? Esse daqui deveria ser o primeiro instrumento óptico para você aproveitar a astronomia. Às vezes a pessoa já quer partir direto para um telescópio e ela não consegue identificar quase nada no céu a não ser a Lua. Um binóculo, ele é um bom primeiro passo, porque a partir dele você vai conseguir identificar no céu algumas constelações,
alguns aglomerados de estrelas. Quando eu me refiro a aglomerados de estrela, são conjuntos de estrelas que são bem próximas uma das outras, que às vezes elas estão realmente lá, fisicamente próximas uma das outras, existe uma interação gravitacional entre elas, ou às vezes é só uma combinação ali de ponto de foco, e você vê aquele enxame de estrelas, é uma coisa linda de ver. E um binóculo já traz para você essas imagens e é sensacional. Legal. Então com um binóculo, esse binóculo aqui, por exemplo, ele tem uma ampliação de 10 vezes, né? Vocês viram que eu peguei uma câmera aqui? Vocês estão acompanhando aqui, eu vou mostrar detalhes com essa aqui, então vocês vão ficar um pouquinho com a imagem dessa câmera aqui, beleza? Para eu pegar os detalhes. Esse binóculo, por exemplo... Deixa eu só colocar aqui. Beleza, vamos lá, Rafael, mostra aqui pra gente. Ó, esse binóculo, por exemplo, ele é um 10 por 50, tá vendo? Você tá vendo aqui, legal. 10 por 50 significa que ele dá uma ampliação de 10 vezes, é como se fosse um zoom de 10 vezes. Uhum. E 50 significa que o diâmetro da lente desse binóculo tem 50 milímetros. Bacana. Então é um binóculo... Você tá vendo os detalhes aí. É isso aí. É um binóculo 10 por 50. Um binóculo 10 por 50 você já consegue enxergar tranquilamente aglomerados estelares, algumas nebulosas, como por exemplo a nebulosa de Órion. É possível, até com um pouquinho ali de atenção, às vezes detectar as luas de Júpiter, você consegue ver. Você consegue ver as crateras da Lua com um binóculo desse daqui. Só uma coisinha no binóculo, vou pegar em detalhes. Esse do meio, o que é, Rafael? Aqui? Tô focando aqui para você, ó. Isso aqui é o ajuste de foco, né? Ajuste de foco. É um ajuste de foco. Conforme você gira isso daqui, ele distancia, ou não, né? A ocular do binóculo. Ah, legal, legal. Você está acompanhando aí, É bacana. isso aí. Então, Legal. Isso aqui é ajuste de foco. Bacana. O que mais que temos ali, Rafael? A gente tem algumas oculares, né? Eu vou mostrar algumas oculares que a gente usa no telescópio. Então, essa aqui, por exemplo, é uma ocular de 34 milímetros. Bacana. Deixa eu pegar detalhes aqui. Agora você acompanha aqui, ó. Essa aqui é uma ocular de 34 milímetros, Certo. de 2 polegadas de diâmetro. Legal. Olha só. Bacana. Essa ocular aqui, ela é utilizada lá no telescópio. 34 milímetros significa que ela tem um campo de visão relativamente grande, tá? Quanto maior esse número, menor é o zoom. Então você tem um campo de visão do céu maior com ela. Entendi. É interessante. Então isso você usa aqui. Lá no telescópio. Depois a gente vai ver. Calma aí. Segura aí. E a gente usa para ver objetos grandes, né? Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, né? Que é uma das galáxias mais interessantes que a gente tem aqui no céu. Ela é muito grande. Ela é equivalente a mais ou menos 3 luas cheias, o diâmetro dela no céu. Caramba. Então você imagina a lua cheia, você joga mais uma do lado, mais uma lua do outro lado. Esse é o tamanho que ocupa no céu a galáxia de Andrômeda. Então é um espaço bem grande. Então se você tiver muito zoom, a hora que você olhar lá, ela está maior do que o que você está vendo. Então você precisa aumentar seu campo de visão, você precisa diminuir o zoom. Então essa lente ela é muito útil para isso. Tem lentes que dão uma imagem para você um pouco mais aproximada. Essa daqui, por exemplo, Deixa eu pegar uns detalhes aqui com ela. Essa aqui, por exemplo, é uma lente de 6 milímetros. Ah, certo. Então você vê, aquela era 34, essa daqui era 6, ela dá uma ampliação muito maior do que aquela de 34, né? Você já vai usar isso daqui para ver planeta, por exemplo. Para ver planeta, para ver detalhes de crateras na Lua. Que legal. Então com essa aí eu já consigo ver detalhes da Lua ali, como você falou. Já consegue ver detalhes da Lua. Aí aqui eu tenho uma câmera. A câmera de um telescópio ela é diferente da câmera que a gente usa. Vou pegar detalhes aqui para você ver, gente. Essa câmera aqui, ela encaixa perfeitamente ali no telescópio. Ela, em vez de você colocar uma ocular, você coloca diretamente a lente lá no telescópio, entendeu? Entendi, se encaixa aqui, caramba. Exatamente. E aí as imagens que você consegue fazer com ela, você já olha direto pelo computador. Você já vê ao vivo. O que você tiver apontando ali para o céu, você consegue ver ao vivo na tela do computador usando uma câmera dessa daqui. Que bacana, cara. É isso. Legal.
isso tudo vende separado, né? Quando você compra o telescópio, você vai incrementando ele com esses equipamentos, né? Exatamente. Quando você compra um telescópio, o que você vai precisar é de um pouco de paciência e de um ocular, que geralmente já vem junto com o telescópio. Certo. Você comprou um desses, já vem, né? Seria esse o lugar aqui? Isso. Aí é onde você vai colocar as oculares. Aí até uma coisa importante, né, para quem estiver assistindo esse vídeo e tiver interesse em comprar o seu primeiro telescópio, que assim, legal, às vezes o cara olha o binóculo e fala, binóculo muito sem graça, eu quero ir direto pro telescópio. Show de bola, manda bala. É uma coisa grande. O cara quer ir direto para uma coisa mais parruda, vai para um telescópio, comprou seu primeiro telescópio, as oculares já vão vir. Então ali você vai pegar, você vai colocar lá e vai enxergar o que você tiver. Aproveite, uma coisa que é importante, aproveite ao máximo do equipamento que você tem assim que você compra. Às vezes o cara compra e ele já fica naquela ansiedade de comprar mais uma lente, mais um não sei o quê, começa a criar filtros e mais filtros. E calma, cara, você precisa aproveitar o que você tem na mão. Porque cada setup te dá recurso suficiente para aproveitar um monte de coisa. Zere todos esses recursos para você depois querer dar um passo maior. Eu acho que é o seguinte, hoje em dia telescópio no Brasil é muito difícil de você conseguir alguma coisa de boa qualidade por um preço mais acessível. Então, comprar um telescópio usado, um telescópio do tipo refletor como é esse daqui, ou daqueles compridos, né, aqueles de lente, que são os refratores, um telescópio de refrator aí de 70 milímetros, ou um telescópio refletor de 114 milímetros, já é o ideal para quem está querendo começar a comprar seu primeiro telescópio e entrar nesse mundo. E eu recomendaria ir procurar um usado de uma marca reconhecida, né? Um Skywatcher, um GSO, Celestron. São bons telescópios, são marcas reconhecidas, né? De telescópios que garantem uma boa qualidade ótica. Às vezes esses chineses assim não são tão confiáveis, né? Existem exceções, como por exemplo a SV Boni, que eu tenho um monte de equipamento aqui que é da SV Boni. É chinês e entrega uma qualidade legal, entendeu? Compensa entrar nesses sites de venda da China e dar uma pesquisada. Eu iria para esse caminho aí para comprar seu primeiro telescópio, sabe? Legal, legal. Falando em comprar o telescópio, vamos supor que a pessoa adquiriu um telescópio. Queria que você mostrasse aqui pra gente, né, um pouco mais de detalhes e até as partes do telescópio, né, falando os nomes, tudo, porque daí uma pessoa que se interessou, que está vendo esse vídeo, se interessou, ela vai saber mais a respeito, né? Nossa, Vamos lá, a gente vai só, para você nem poder pegar mais detalhes com a câmera aqui, você vai ter uma transição rápida aí eu vou deixar que o Rafael já mostre as partes aqui, a gente vai mostrar em detalhes para você. Pode ser, Rafael? Beleza? Então, ó, transiçãozinha rápida, você vai ver esse brinquedinho aqui na mão do Rafael funcionando. Transição rápida aqui, voltamos, agora já devidamente posicionado. O Rafael vai mostrar para você um pouquinho aqui, ó, desse brinquedo dele, esse telescópio aqui gigante. Eu aprendi que não é bem como eu pensava, né? Depois que ele abriu aqui, eu vou pegar detalhes para vocês com essa câmera aqui. Eu pensei que ia ter várias lentes aqui, fui surpreendido, mas deixa que ele, que é o especialista, conta pra gente. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, então esse aqui é um telescópio do tipo refletor, tá? Existem dois tipos, um é o refrator, outro o refletor. O refrator é aquele mais comum, compridão, que a gente tem uma lentezinha na ponta. E esse daqui é um refletor, por quê? Lá dentro você vai ver um espelho. Ó, vocês estão vendo aí? Esse espelho é um espelho daqueles, igual aqueles que a mulherada usa para tirar sobrancelha. É um espelho côncavo, ele amplia. Então o espelho, ele tem a função de direcionar. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Vamos lá, ó, dá uma olhadinha lá. O objetivo desse espelho é fazer com que toda a luz que entra no tubo seja focada num ponto, aonde a ocular, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, pega essa luz concentrada no ponto focal, amplia e você tem a imagem para você enxergar. Certo. É dessa maneira que funciona o telescópio, tá certo? Então aqui a gente tem um espelho primário de 20 milímetros de diâmetro, tem um espelho secundário que está preso aqui nessa estrutura de ferro. Vou dar um zoom aqui. Esse espelho secundário, ele está... Nessa estrutura aqui, né, ó, vai aparecer meus dedos aí, ó, que eu dei um zoom, agora eu vou pegar legal aqui. Isso aí. Certo. Esse espelho secundário está preso a 45 graus nessa estrutura para refletir a luz do espelho para cá.
bacana. E é aqui que você vai enxergar a imagem da onde o telescópio está apontando. Legal. É aqui que eu vou colocar aqueles outros aparelhos ali, Rafael? Exatamente. Esses aparelhos aqui. Eu vou pegar aqui uma... Então é aqui, gente, que a gente coloca. Que interessante, hein? Esse aqui, por exemplo, é uma lente Barlow. Ela duplica a distância focal do telescópio e você insere ela aqui, ó. Entendeu? Interessante, bacana. Então é dessa forma. Legal, legal, Rafael, bacana. Olha, vocês têm uma ideia aqui, o tamanho do telescópio. Aí a pessoa deve estar perguntando, né? Poxa, mas por que então um tubo desse tamanhão todo se o que interessa que é o espelho está aqui atrás, né? É verdade, e aí? Isso é em função da distância focal do espelho. Ah, entendi. O que está acontecendo aqui? Toda a luz que está entrando e atingindo o espelho, ela está sendo redirecionada, ela está refletindo para um ponto focal, que eu acabei de explicar, que está a uma distância específica, nesse caso aqui, de 1,20 m. Então, todo esse tamanho dele tem 1,20 m? O ponto focal da luz, que está sendo refletido desse espelho, tem 1,20 m. Como ela reflete ali naquela estrutura que eu te falei, vai dar 1,20 m mais ou menos aqui dentro dessa estrutura aqui, que é onde a gente coloca as lentes oculares para pegar esse ponto focal e ampliar ele para a gente poder enxergar. Legal, bacana. E esse aqui, ó, o pessoal deve estar com curiosidade. O que é isso aqui, Rafael? Isso aqui é o seguinte, esse telescópio aqui, uma lente enorme, igual aquela de 34 milímetros que eu mostrei para vocês agora, quando você coloca num telescópio desse, ele já produz um zoom imenso. A razão é assim, você pega os 1.200 milímetros que tem esse telescópio e divide por 34, que é a distância focal daquela lente. Certo. O resultado dessa divisão é quantas vezes aqui o telescópio está ampliando a imagem. Então a gente está falando de zoom de 50, 100, 200, 300 vezes. Caramba! O mínimo movimento que você faz no telescópio já sai do foco, sai do campo de visão, aquilo que você está procurando. O campo de visão é muito pequenininho. Essa lunetinha aqui de cima a gente chama de luneta buscadora, justamente porque ela tem uma ampliação só de 9 vezes. No caso dessa daqui, desculpa, são 6 vezes. 6 vezes, né? Acho que até aqui você tinha mostrado, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá um pouco escuro. Mas enfim, vem uma indicação bem aqui, ó. Né? Essa lunetinha que amplia só 6 vezes, ela tem um campo de visão que é bom o bastante, é o suficiente para você olhar por aqui e ter uma área no céu que você consegue enxergar aonde você está apontando. Aí você primeiro aponta com essa luneta para depois você olhar por aqui e centralizar no objeto que você está procurando. Que bacana, cara, que legal, bacana mesmo. Então, vocês viram aí, né? Aqui vai as lentes que você vai fazer toda a visualização, mas antes você, posso dizer, você seta o aparelho por aqui. Isso. Esse aqui é um ajuste mais grosseiro, né? E aí você vem e faz o ajuste fino com a sua ocular. E inclusive um macete que a gente faz, né? Se você está querendo procurar uma coisa muito pequenininha, muito específica, você coloca primeiro uma lente que dá uma ampliação menor, e aí você vai substituindo a lente até você chegar exatamente naquele objeto que você está procurando. Aqui você vai ter uma ampliação de 6 vezes, você coloca aqui, por exemplo, uma ocular de 12 milímetros, você vai ter uma ampliação de 100 vezes. Aí depois você coloca uma ocular de 6 milímetros, vai duplicar essa ampliação e assim vai. Facilita para você localizar o que você está procurando. Bacana. E ó, não sei se vocês estão vendo, ele está numa base, né? Todo esse telescópio está numa base. Vamos fazer uma transição rápida, a gente vai se posicionar aqui. Logo depois da transição, você vai ver que a gente vai mostrar um pouquinho dessa base aqui. Pode ser, Rafael? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, transição rápida, como eu falei para vocês, né? Agora o Rafael vai explicar essa base, né? Tem muita coisa legal que ele vai falar para vocês aí. Eu vou estar aqui atrás das câmeras, né? Você vai estar ouvindo só a minha voz. Vou deixar aqui o Rafael aí, explica um pouquinho pra gente como que funciona essa base, que tem uma importância muito grande no telescópio, né, Rafael? Vamos lá, Rafael. Essa base aqui, ela já está aqui ligada, está funcionando.
Vocês conseguem ver aqui bem devagarzinho esse movimento do eixo aqui, que ele está girando. Qual que é a necessidade dessa rotação aqui? Eu vou acelerar ela para você conseguir observar. Tá vendo que à medida que eu acelero, a plataforma ela vai se movimentando, ela vai mudando a posição do telescópio. Para que isso? É uma maneira que a gente precisa para resolver o problema da rotação da Terra. Então, quando a gente está observando ali no céu alguma estrela, por exemplo, o movimento de rotação da Terra faz com que rapidamente essa estrela que você está observando ali na ocular, ela acaba saindo do campo de visão. Não só a estrela, qualquer coisa, um planeta, por exemplo. Você colocou lá Júpiter na ocular para você olhar, dali a alguns segundos você já começa a observar o movimento e ele acaba saindo do seu campo de visão. Essa plataforma, ela gira numa velocidade suficiente para que exista uma compensação do giro da Terra e a estrela, o planeta, ou que seja lá o que você esteja observando no céu, fique parado no seu campo de visão. É muito útil para observação visual, porque te traz conforto, você não precisa ficar corrigindo toda hora, e indispensável para a astrofotografia. Porque na astrofotografia de céu noturno é necessário que você tenha tempos de exposição longos. Então você fica às vezes tirando a foto por minutos, né? No meu caso aqui eu faço composição de fotos com 10, 15 segundos de exposição. Então são 15 segundos fotografando. E nesses 15 segundos o objeto tem que ficar parado, estático. Se eu não tiver um acompanhamento, esse objeto ele começa a se movimentar e a foto fica um borrão, fica toda manchada. Então a plataforma ela serve para isso, para compensar o movimento de rotação da Terra. Para ela funcionar corretamente, é aquilo que eu estava mostrando para o Valcir agora há pouco. A frente dela precisa ficar exatamente apontada para o polo geográfico sul daqui da Terra. E polo sul porque nós estamos no hemisfério sul. Se nós estivéssemos no hemisfério norte, ele teria que estar apontado para o polo norte geográfico da Terra. Então essa frente aqui você aponta para o polo sul geográfico, que é diferente do polo sul magnético, e automaticamente ligou a plataforma, eu já tenho um movimento de compensação do eixo da Terra. É necessário, essa plataforma ela foi construída para uma latitude, né, adequada aqui para São Paulo, né? Então ela tem mais ou menos ali 23 graus aqui de inclinação. Em outras latitudes, essa plataforma já não funciona muito bem, você precisaria ter uma plataforma construída para latitudes, para a latitude da região que você está utilizando, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa plataforma e viajar lá para o Rio Grande do Sul, ela já não vai ser tão eficiente no rastreamento. Precisaria ter um outro tipo de acompanhamento do céu, que a gente chama de uma montagem equatorial, né, no caso. A montagem equatorial é um tripé um pouco mais robusto, que no próprio tripé tem o sistema de inclinação de latitude, onde você regula a latitude do lugar, pelo lugar que você está, e aí você consegue fazer um acompanhamento de qualquer objeto em qualquer lugar do mundo usando o mesmo equipamento. Esse daqui ele é mais exclusivo aqui para a gente daqui de São Paulo. Bom, pessoal, gostaram? Mais esse conhecimento aqui em astronomia, em astrofotografia, né? Você viu que a gente mudou um pouquinho o cenário aqui, a gente estava brincando um pouco aqui, ó, esse fundo maravilhoso aqui da cidade de Santa Branca, São Paulo, com essa criança aqui, muito bacana, aprendi bastante, muita coisa que a gente não conhecia, né? Rafael aí, agradeço pelo convite aqui de vir estar aqui na casa dele para poder fazer esse vídeo, passar informação de qualidade, informação que agrega valor para você. Bacana, agradeço também por você ter aceito o meu convite, né? De estar participando aqui do nosso canal, do canal Dica Simples, onde eu sempre busco informações que vai agregar alguma coisa útil na vida de vocês. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Valcir. Eu espero que através desse vídeo, quem possa estar assistindo, desperte a curiosidade pela astronomia, assim como eu tive curiosidade alguns anos atrás. Vai, compra o seu pequeno telescópio, procura lá os planetas, você vai se surpreender como é maravilhoso.
As pessoas geralmente choram quando veem a primeira vez aí os anéis de Saturno. É uma emoção muito grande, às vezes para uma criança pode despertar interesse pela ciência, buscar conhecimento. Eu acho que isso agrega muito valor na vida das pessoas. Então, se esse vídeo conseguir cativar alguém nesse sentido, a nossa missão foi cumprida aqui hoje. Legal, bacana. Com certeza, tenho certeza que vai despertar curiosidade e vontade de muita gente aí que vai assistir esse vídeo, né? E eu conto com a sua ajuda também, né? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não foi inscrito, se inscreve no canal, né? Clica aí em ativar notificações, clica no famoso sininho, né? Vai estar aparecendo aí para você agora na tela o Instagram do Rafael, para você poder ver as fotos dele, muito bacana, gente, eu já pude ver, ó, bem legal. Ele tá sempre uma explicação, né, ali no textinho depois embaixo da foto. O Instagram também vai estar aí na descrição desse vídeo, né? Quem quiser, tiver mais curiosidades, pode mandar perguntas aí, manda um direct direto para ele, ou se preferir, deixa no comentário aqui, né, que eu vou repassar para ele com certeza, né? Mais uma vez, muito obrigado, Rafael, muito obrigado para você que assistiu até aqui, né? E para você que assistiu até aqui, ó, vai ficar um bônus para você aí, beleza? Aquela transiçãozinha rápida, você vai ver um pouquinho aí do trabalho desse nosso amigo aqui, tranquilo? Obrigadão, forte abraço, fica com Deus. Valeu. Até mais. Falou, Rafael. Valeu. Tchau, Valeu. gente.